Boa noite a todas, por enquanto eu acho que são todas, né? Uhum. Então, nós vamos começar devagarzinho, né? Nosso encontro de hoje, que vai abordar um tema assim, bem atual e bem importante na nossa prática, que é a sustentabilidade em arte-terapia. Então, eu vou apresentar algumas das participantes, né? E aí, devagarzinho, depois, Betânia, que é a debatedora, vai apresentar também as outras pessoas, né? Então, vamos lá. Acho que vou começar por você, né, Betânia? Já que você vai debater. Então, a Betânia é nossa companheira de equipe, né? É professora do curso de envelhecimento ativo e é professora da pós-graduação em ambos os cursos, quer dizer, na pós-graduação em arte-terapia, ela trabalha com ateliê arte-terapêutico, na pós-graduação em envelhecimento, ela trabalha com oficina criativa, que, afinal, dá tudo no mesmo lugar, né? Não vai dar tudo no mesmo lugar. A Betânia, ela é arquiteta, é urbanista, formada pela UF, e ela também é terapeuta da clínica social, já uma terapeuta assim, bastante experiente, e ela trabalha com intervenção domiciliar com idosos, né? Se desloca à casa deles para fazer o trabalho, que é uma coisa muito importante, porque é um trabalho muito específico, né? Muito delicado e muito necessário, que ela faz assim muito bem. Então, ela vai marcar o tempo, vai encaminhar aqui o processo, né? E aí, as nossas convidadas de hoje, eu vou apresentar a Daina Escobar. Daina é arte-terapeuta, estudou na Clínica Pomar, né? Fez assim, um excepcionalmente bom trabalho dentro do contexto da ecoarte, que eu recomendo assim, para os outros alunos irem lá pesquisar do trabalho dela, que é um trabalho muito bom. Ela é psicóloga clínica, ela trabalha com ênfase na teoria junguiana, então ela usa a mitologia, ela usa os contos, né? Ela é artista plástica e ela faz um trabalho muito bom de decoração de ambientes com materiais orgânicos e reciclados. Atenção, E ela está fazendo um curso que eu, de verdade, acho assim fantástico. Eu, se tivesse tempo, eu bem queria fazer esse curso, mas no momento não dá, que ela está fazendo um curso de psicologia, e ela está se treinando, então, para se tornar uma facilitadora de reconexão com a natureza. Ai, gente, é chique, é lindo isso, né? Eu bem gostaria de fazer esse curso, mas no momento não dá. E aí, assim, eu quero, com muito prazer e muito agradecida dela ter aceitado o nosso convite, eu quero apresentar a Ana Cristina Damasceno, que de todas nós é a pessoa que mais trabalha com a sustentabilidade e as artes e a reciclagem e a reutilização, porque a Ana Cristina Damasceno relações públicas de um espaço muito, muito, muito interessante aqui no Rio de Janeiro, que se chama Galpão das Artes Urbanas Hélio Pellegrino, e ela acolhe assim, de uma maneira muito gentil, né, e muito proativa, eu diria, artesãos que trabalham dentro dessa área de sustentabilidade. Inclusive, nesse momento, nesse espaço, ela está abrigando uma exposição que é ótima,
que se chama Rios que Correm no Rio. Então, o pessoal que é do Rio aproveita para ir lá ver. O Galpão das Artes Urbanas fica na Gávea, né, ali nas cercanias da PUC, em frente ao Planetário da Gávea. Então, guardem esse nome, Rios que Correm no Rio, que é assim uma coletiva, né, de artesãos que trabalham reaproveitando materiais assim da forma mais incrível, mais interessante. E, recentemente, nós, porque a Vera, que é uma das convidadas, foi comigo lá, ela estava abrigando uma exposição feita com arte com resíduos urbanos, feitos por garis. Gente, é um negócio completamente fantástico. Então, a Ana ela é graduada em Relações Públicas, ela é pós-graduada em Marketing e ela é Relações Públicas desse local que a gente assim destaca com ênfase. Quem é do Rio para ir lá visitar, né? E quem não é do Rio, quando vem ao Rio visitar, vai lá também, porque é um lugar assim de fácil acesso. Então, muito obrigada pela sua presença, porque disso que a gente vai falar hoje, você dá aula que a gente bem sabe. Agora vou passar para a Betânia continuar. Certo. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês e agradeço ao convite para estar aqui. É sempre muito bom, né, participar dessa roda. Então, vou começar apresentando a nossa anfitriã, Ângela Filippini, que é arteterapeuta, psicóloga, diretora da Clínica Pomar de Arteterapia, diretora acadêmica da Associação de Arteterapia do Rio de Janeiro, mestre em criatividade pela Universidade de Santiago de Compostela, na Espanha, doutora em ecologia social pelo EICOS, UFRJ, e especialista em gerontologia pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Vou agora passar para a apresentação para Vera de Freitas, a minha parceira da turma de ateliê, né? Então, a Vera é arteterapeuta, formada pela Pomar também, pelo curso de formação e pós-graduação. Ela é advogada, é diretora do Espaço Venha Conosco, diretora administrativa da ARGE, professora, né, da Ateliê Arte Terapêutico no nosso curso de pós-graduação em arte terapia, e professora de artes do Instituto Zeca Pagodinho. Sejam muito bem-vindas, todas vocês. Bom, vou passar agora para a Ângela, para a nossa questão geral, para a gente começar a nossa roda. Antes da gente chegar na questão geral, né, só queria lembrar um pouco que essa possibilidade, né, da gente conversar sobre sustentabilidade, nesse momento, ela é muito importante, assim, não só como profissionais que nós somos, né, terapeutas, enfim, mas como cidadãos, né? Como cidadãos, como cidadãs, a sustentabilidade é uma questão de sobrevivência, e a gente compartilhar assim o sinal de alerta que há que se ter práticas sustentáveis, que a gente precisa reduzir, reutilizar, reciclar para sobreviver melhor. Isto está um pouco para além das nossas práticas como terapeutas, né? Isso está mais assim alojado na nossa vida como cidadã, como cidadãos e se desdobra nas nossas práticas mais reservadas, digamos assim, que são nossas práticas profissionais. Mas a questão geral, então, que é para as nossas convidadas, é como que nós podemos aplicar o conceito de sustentabilidade às artes, de um modo geral, e às práticas arteterapêuticas, porque sustentabilidade é um conceito absolutamente amplo, né? Então, aí, Betânia, é contigo. Tá, então a gente vai fazer o seguinte, eu vou convidando uma a uma
Vocês vão ter 5 minutos para responder, né, a pergunta, e aí depois a gente vai ter uma outra roda com uma pergunta específica, tá? Vou começar, então, pela Vera. Boa noite. Estou muito feliz de fazer parte desse tema, né, dessa roda, que é muito importante, exatamente como a Ângela falou, não sobre nossa profissão de terapeuta, mas nós como cidadãos, né? E a arte-terapia, ela traz, esse processo da arte-terapia, traz esse autoconhecimento, essa ampliação de consciência de uma maneira muito pessoal, né? Quando você está fazendo um tratamento, você está cuidando de você para que você tenha tudo isso, e, na verdade, isso conversa exatamente com todo esse sistema de ecologia, de meio ambiente, que é o lugar que a gente vive. A gente precisa ter saúde mental, mas precisa estar vivendo num ambiente saudável. E o ambiente saudável é exatamente esse lugar que nós todos precisamos cuidar, né? A sustentabilidade, o reaproveitamento, todas essas questões atuais e importantíssimas reverberam tanto na nossa vida pessoal como na nossa vida em sociedade. Precisa-se ter um equilíbrio saudável, tanto no nosso cuidado pessoal, como o nosso cuidado do ambiente que a gente vive, do nosso planeta, da nossa vida, né? Essa coisa que a gente precisa ter muita clareza de que ninguém joga mais o lixo para fora. A gente só está botando ele mais distante da gente, mas ele continua no mesmo lugar, no mesmo espaço que a gente precisa ter saudável. Né? A gente viu essa exposição que nós fomos, fui eu e a Ângela, desse espaço de exposição, e é inacreditável o que você pode fazer para valorizar o que se chama de lixo, que não é lixo, né? É um reuso de material, é um reuso de objetos e coisas que são descartáveis sem a menor responsabilidade e que têm um valor super importante para a expressão, para embelezamento, exatamente para evitar o desperdício pelo simples desperdício, né? Além da gente ter visto coisas lá nesse espaço, né, de exposição, uma exposição linda, bem montada, etc., tudo ali naquele espaço nos remete ao que é saudável, né? O tapete que tem ali, ontem eu e a Ângela, Ângela, olha o tapete. O tapete é feito reutilizando material, uma besteira, mas que é lindo, é limpo, é exatamente... tampinha, né? Tampinha de garrafa descartável. Exato, mas é de um cuidado, né? E aí é isso que a gente tem que falar, né? Que a arte-terapia, ela cuida das nossas emoções e das possibilidades das nossas transformações para a gente ser melhor e estar melhor no mundo. Isso fala de todos os conceitos da sustentabilidade do reaproveitamento, porque é sobre isso, como a gente pode transformar o nosso olhar para coisas importantes que vão gerar saúde no nosso ambiente. Então, assim, no primeiro momento eu queria falar isso, não quero me alongar mais para todo mundo ter espaço para conversa. Então, o importante é que a gente entenda que a sustentabilidade e o reaproveitamento, a ecologia, tudo isso faz parte da vida da gente, da nossa rotina. A gente precisa cuidar disso como a gente cuida da gente. Muito bom, obrigada, Vera. E quando você trouxe isso, me veio assim, né, é uma imagem muito simbólica, né, da sustentabilidade, né? O que parecia sem utilidade, lixo, ele pode se tornar raiz. Exato. Né? E o que parecia fim pode ser o começo. Exato. Então, é algo muito simbólico, né? De novo, pensar, né? É isso. Muito bom. Obrigada, Verinha. De nada, querida. E agora eu vou passar para Ana Cristina.
Olá, galera. Boa noite. Primeiramente, agradecer o convite, a Ângela, a Vera, né? É um prazer estar aqui com todos vocês, porque eu acho muito importante, né, essa abertura desse diálogo aqui presente, que é a gente tratar de uma coisa que sempre foi muito mal vista, né, que é o lixo. Né? Eu sou Relações Públicas da Companhia Municipal de Limpeza Urbana da cidade do Rio de Janeiro, não é? Há mais de 40 anos, e tracei toda a minha vida em cima desse foco que eu acompanhei durante toda a minha vida ligada nessa questão do lixo, que é uma questão que se debate muito, né? Mas eu comecei mais ou menos nos anos 90, 1990 praticamente, eu estava grávida lá do meu filho, e foi fazendo arte no aterro. Foi a primeira coisa que a gente começou diretamente a isso, né? E de 1990 para cá, depois então veio a Rio 92, que foi um divisor de águas, né? Que eu comecei a mudar, eu entrei para essa empresa muito novinha e comecei a ligar toda a minha vida a esse contexto do que é o lixo, né? A missão da empresa é varredura, coleta e destino final. Mas entre varredura, coleta e destino final, o que se faz com isso, né? O que se pode fazer para trabalhar isso na mente das pessoas, né? Então, e depois de lá, da Rio 92, veio crescendo. Isso na Europa, nos anos 70, já estava se falando sobre isso, as questões de destino final de lixo, que é uma coisa preocupante até hoje no mundo inteiro. E depois, então, veio surgindo a arte como uma referência disso, de abrir os olhos para essa questão que é tão importante, que sempre foi tão importante, e que a gente sempre teve a questão do lixo muito colocada desde que o homem existe. Né? Os nômades eram encontrados pelos lixos que eles deixavam. Então, quer dizer, era o caminho, né, que se encontrava. Então, a gente tem isso daí, ao longo da história, uma coisa muito séria, né, e que está se tornando, né, uma coisa praticamente, absolutamente séria, porque hoje você tem ilhas de plástico no Pacífico, né, você tem rios tomados por detritos, e é uma coisa que está chegando a uma situação, né, que realmente, a grosso modo, né, a gente tem aí os grandes poluidores, a gente tem aí algumas políticas, poluidor, pagador. Então, isso aí é a questão muito séria isso. E como é que a gente começou? A gente começou tratando como levar isso, né, para a arte, como usar. A arte sempre foi, né, uma questão de uma contestação. A arte sempre foi utilizada como chamar atenção para alguma coisa que a gente precisa mostrar de uma forma lúdica, educativa, bonita, né, o belo atávico ao homem. Então, a gente sempre foi dessa forma na história. Então, com a gente aqui não foi diferente, né? É uma companhia que eu me orgulho muito de trabalhar. E aí começou a surgir essa questão desse espaço que nasceu, o Galpão das Artes Hélio Pellegrino, que o Hélio Guimarães Pellegrino, filho do psicanalista Hélio Pellegrino, que é um arquiteto pioneiro de trabalhar com resíduos de obra, entulho de obra, dormentes. Ele é o patrono desse projeto, né? A gente, quando você vai abrir um shopping, tem que ter uma âncora, tem que ter uma C&A, tem que ter uma Riachuelo. Então, ele é o nosso âncora, né? Ele aceitou o convite de ser o patrono desse projeto. E esse projeto existe há 23 anos. E de lá para cá, eu acompanhei a criação desse projeto em 2001, fiz parte do grupo. A ideia não foi minha, a ideia foi de uma gerente, Lenora Vasconcelos, que era gerente de comunicação da época. A ideia dela se formou um grupo e que nasceu e foi inaugurado em 2002, 1º de julho de 2002. Ao longo desses anos, né, no início sempre foi muito mais difícil, mas a gente foi sempre trabalhando essa questão de um novo olhar sobre o lixo. E de lá para cá, é um espaço que a gente oferece várias oficinas e tal, e ao longo do tempo, fisicamente, eu estou lá desde 2009, mas participei, a minha pós-graduação, inclusive, cultural, a minha trabalho de dissertação foi em cima do Galpão das Artes. Então, a gente tem lá, ao longo desses anos todos de Galpão, nós viramos um centro catalisador, né, de artistas e artesãos que utilizam os resíduos urbanos como matéria-prima para fazer arte e artesanato. E uma coisa importante com relação a essa questão da sustentabilidade das artes, as práticas arte-terapêuticas, o que acontece? Eu tenho uma história
né, que a gente teve diante de todas essas exposições, todos os eventos que a gente já teve lá, inúmeros, foi a gente fica na Gávea, como a Ângela falou, e a gente, no marketing, né, pensa globalmente e age localmente. Então, a gente trabalha com todo o entorno ali do bairro, a prioridade é trabalhar em torno do bairro, mas a gente trabalha Rio de Janeiro, Brasil, mundo, a gente está aí para tudo. Então, a gente tem ali no entorno um posto municipal de saúde chamado Píndaro de Carvalho. E nesse posto de saúde tinha uma psiquiatra, Paula Fabrício. E ela fez um projeto que se chamava Galeria de Ideais. Né? A gente ali tem ideias e o projeto dela era Galeria de Ideais. Ficou aproximadamente 2 anos com a gente e ela trabalhava todas as sextas-feiras, o atendimento dos pacientes dela, da psiquiatria, de saúde mental, do posto, às sextas-feiras eles faziam oficinas no galpão, com material reaproveitado. Então, toda a arte-terapia deles era realizada lá, né? Foi a primeira vez assim, que eu vi muito de perto isso acontecer, e o quanto isso é importante, o quanto isso dá de retorno para essas pessoas, né? E o quanta coisa linda que surge dali. Viva Anísia da Silveira, né? Então, quanta coisa linda é feita ali. E esse projeto foi maravilhoso. A gente tem todo o histórico dele. Se algum dia alguém se interessar, a gente pode falar. E isso aconteceu lá. A gente descobriu também vários artesãos que trabalhavam nos CAPs, né, os Centros de Atendimento Psicossociais da Prefeitura, que faziam arte-terapia com eles. E a gente vem desenvolvendo esse trabalho. Tá ótimo, tá bom? Tá bom, obrigada, gente, pela atenção. Agradeço. Bom, então vamos agora para a Dayana. Daina Escobar. Daina. Boa noite a todos. Quero primeiramente agradecer a Ângela pelo convite e que me sinto muito honrada de estar aqui participando com vocês. É um tema muito importante. E aí eu gostaria de falar da sustentabilidade, mas trazendo um foco um pouco na etimologia da palavra, que vem do latim sustentare, que é sustentar, conservar e apoiar. E sustentar também está ligado ao manter o equilíbrio. E aí, por que eu estou trazendo essa questão? Porque acho que nós podemos concordar que o mundo tal qual conhecemos, as narrativas de vida qual conhecemos, está totalmente em desequilíbrio. O mundo está ruindo. E é preciso, né, rever, né, outras formas de se estar no mundo, né, para amenizar esse desequilíbrio. E aí, dentro do viés da ecoarte-terapia, Teresa Sweeney traz que uma das causas raízes, né, desse desequilíbrio é a desconexão dos nossos pensamentos e sentimentos do fluxo restaurador da sabedoria da Terra. Então, assim, mais do que nunca, se faz necessário o trazer, né, a materialidade da natureza, trazer a sustentabilidade através da redução da redução, né, de lixo e tudo mais, da reutilização, esse refazer. Eu acho que mais do que nunca se faz importante trazer isso para o fazer arte terapêutico, né, porque é uma forma da gente ir trabalhando essa reconexão com a natureza. Né, a gente vive um momento em que tudo é muito rápido, tudo é muito às pressas, em que tudo se torna um objeto, né, essa produção constante de lixo, cada dia novos produtos. Se você vai numa farmácia, são vários produtos iguais, com rótulos diferentes. Então, a gente vê uma produção cada vez maior, e para onde vai essa produção, para onde vai esse lixo, né? Então, assim, trabalhar práticas, quando a gente trabalha com essa materialidade, traz essa visão, né, da sustentabilidade para o nosso fazer arte terapêutico, a gente também começa a repensar os nossos modos de por que eu preciso de tantas coisas, né? Para onde vai isso que eu estou consumindo? Né? Qual o destino adequado que eu posso dar? Será que eu posso reduzir? Será que eu posso reciclar? E acredito que, nesse momento, essa seja a minha fala. O mais importante mesmo de trazer essa questão para a arte-terapia seria isso, né? De trabalhar novas formas de ser e de estar no mundo. É isso. Obrigada, Daina. E é tão importante a gente pensar, né, sobre
essa questão de estar, né? Estar no mundo, né? Além de não é só viver, né? É estar, né? Cuidando, né? Respirando junto com o mundo. E isso também é sustentar, né? Faz parte do sustentar, né? Estar presente, né? Como eu me sustento, né? Como eu estou, né? Isso também é uma questão. Bom, vou fazer agora, vou passar para a Ângela. Então, assim, a cabeça vai fervilhando de coisas. Eu estava pensando aqui, aí trazendo um pouco para a nossa prática, né, como profissionais que trabalham com arte, com imagem, com materiais. Eu acho que é importante a gente trazer para a nossa prática cotidiana esse exercício de reaproveitar. Então, eu queria compartilhar com vocês, é uma coisa de um trabalho pessoal, mas eu acho que tem a ver com o que a gente está conversando aqui. Eu comecei a ficar muito incomodada com a quantidade de caixas que chegavam na minha casa para coisas diversas. As caixas que vêm das coisas da internet, são os produtos do supermercado, e assim, tudo bem, tem o lixo reciclado, mas ainda assim, acho que dá para fazer um pouco mais do que botar no saco transparente e despachar. Até porque, como a Betânia muito bem colocou, não tem essa história de lixo fora, né? Então, para onde será que vai isso? E aí eu comecei a trabalhar com caixas. Então, eu vou mostrar só uma aqui, que ela foi a primeira, mas ela é pequenininha, mas ela gerou assim uma multidão de caixas. Então, aqui uma caixinha. Aqui, assim, é o rolinho, né, de papel higiênico, tem quantidades de caixas com rolinhos de papel higiênico para guardar caneta, para não sei o quê. E a gente que trabalha com arte-terapia tem não sei quantos recortes, né? Não sei quantos papeizinhos coloridos, guardados, e é o negócio do restaurante, não sei o quê. Então, esta foi a primeira caixa. Mas elas foram crescendo e crescendo e crescendo, e aí eu comecei a fotografar o processo, aí eu mudo a estrutura das caixas, se elas estão com a tampa destruída, eu crio uma tampa, passei a construir com tecido também, passou a ser uma investigação expressiva, que me dá muito prazer, e que está dentro de uma linha de trabalho terapêutico que a gente pode nomear de restauração, que eu acho que Vera, mais adiante, vai falar sobre isso, e nós, de alguma maneira, somos restauradores, não é mesmo, gente? Porque não é só caixinha que a gente restaura, não, a gente trabalha com uma porção de coisas que chegam assim um pouco, não é assim, né, meio precisando de dar um fortalecimento na estrutura. Então, eu acho que a gente trazer e enraizar isso dentro da nossa prática, né, ajuda. Né, ajuda. E eu gosto de compartilhar também o aprendizado que eu tive na pandemia, quando não tinha material nenhum, e a gente ainda não sabia mandar kit para a casa dos pacientes, que eu combinava com eles de pegar uma roupa velha, cortar em tirinhas bem finas, e era o nosso material de arte para trabalhar, e gerou também assim maravilhas, de personagens, suporte de vaso, macramê, e cada tirinha tinha uma memória afetiva guardadinha dentro daquela roupa, então a gente realmente precisa reutilizar e reciclar. Então, estou te devolvendo, Betânia, para as perguntas específicas. Tá bom. A época da pandemia foi uma época que a gente teve que fazer desafiadora, né? Desafiadora, Fizemos massa, fizemos tinta, fizemos muita coisa. E aí trouxe essa possibilidade criativa, né? Possibilidade de ver o possível com o que se tinha dentro de casa. E fomos criando. E conseguimos, né? E com certeza saímos mais criativos dali, né? Isso foi muito positivo. Um lado positivo dentro desse cenário, né? Bom, vou passar então agora para a pergunta específica, mesma situação, 5 minutos. Vou começar com Vera. Vera,
como incluir conceitos de sustentabilidade e reaproveitamento no processo arte-terapêutico, contribuindo para uma vida mais criativa, consciente, responsável? O que você acha sobre isso? Bom, antes de eu responder essa pergunta, eu queria concordar com a Ângela nessa situação que a gente precisa estar usando esse material que aparece, está se multiplicando a cada minuto do dia, essa quantidade de caixas que a gente recebe, de envelope plástico e de sacola de papelão, porque até sacola de papelão hoje virou uma febre, né? E eu também tenho essa prática de pegar essas sacolas, eu estou louca por caderno, por livro, e eu desmonto a sacola toda e costuro para transformá-las em livros, cadernos, né? Que é ali naquele caderno que eu vou fazer outras artes a partir da estampa que tiver aparecendo, né? Então, assim, essa reutilização... Fala, Ângela, desculpa. Não, e guarda todos os cordõezinhos, né? Corta os cordõezinhos E aí tudo vai ser utilizado. São maravilhosos, parece. Vale uma exposição, na verdade, isso, porque é realmente muito criativo, né? E outra coisa que vocês falaram aí também, foi o momento da pandemia que a gente teve que se virar, e o quanto isso é importante para o estímulo à criatividade. Né? Ontem, na exposição que nós fomos, lá na Conurb, a gente viu uma técnica, eu e a Ângela ficamos meia hora lá olhando para confirmar se aquilo era patchwork, e era, mas é de uma delicadeza, de uma sutileza que você não acredita que aquilo seja tecido, costura, uma técnica tão tradicional, né? Então, assim, é isso que vai fazendo nós sermos mais criativos e, ao mesmo tempo, aproveitar melhor ainda o que se considera lixo, né? Desculpa falar, Ângela. Não, é só porque, assim, a Vera realmente me corrigiu, porque eu falei para ela assim, isto não é patchwork, porque eu estava acostumada a ver aquela simetria de tecidos, né, com as formas assim, geométricas, que era a origem do patchwork, era pegar roupa velha mesmo, mas tinha aquela coisa simétrica e tal. Agora, este trabalho era assim, eram tirinhas de pano, assim, da finura de um lápis, menos de 1 centímetro. Tinha umas que eram mais finas que um lápis, aí dava uma costura no meio da tirinha. Então, se você tinha 20 tirinhas, você tinha 20 costurinhas, ainda fazia um degradê daquilo, assim. É uma coisa incrível. É uma coisa incrível. Vale uma visita, gente, é imperdível, está muito legal. Né? Mas, bom, voltando a essa questão dos conceitos da sustentabilidade da arte-terapia, tem muitas coisas interligadas ali, né? O principal é a transformação do nosso olhar e a saúde que nós precisamos, tanto para a nossa saúde física e mental, como do nosso ambiente de vida, né? Que a gente precisa mantê-lo equilibrado e saudável. Nada acontece se não tiver todo esse equilíbrio de saúde. Né? Alguns conceitos que são interligados tanto à sustentabilidade, ao reaproveitamento, como à arte-terapia, é a ampliação da consciência, é o cuidado, né? O autocuidado, o cuidado, é a responsabilidade do ser humano consigo, com o outro e com o planeta. Então, tudo isso fala de todas essas questões. Questões essas que são baseadas em princípios como o cuidado, a preservação do ambiente que você vive, a valorização do reaproveitamento dos materiais, de recursos que são descartados sem a menor possibilidade de pensar num trabalho tão rico e tão importante para quem não tem uma situação tão vasta de material como muitos de nós, como terapeutas, temos. Né? Mas se você trabalhar, eu, por exemplo, tenho o privilégio de trabalhar numa instituição que tem condições de ter material. Então, não é um foco. No entanto,
nós temos isso como uma opção, né, que é aproveitar material de um lugar que é muito pobre, né, economicamente, politicamente, ele é um lugar que não tem tanto recurso. Então, não é porque o Instituto tem dinheiro que a gente vai botar isso para... A gente precisa ter consciência de que há como você criar, como você fazer arte, como você crescer e ter aprendizado a partir da reutilização de materiais e de recursos naturais, né? Então, se a gente tem essa filosofia no trabalho, e isso é muito importante para a conscientização de um crescimento saudável, né? Outra coisa que é muito importante, que já foi dito aqui, é sobre o estímulo, né? O estímulo à criatividade, à autonomia e à liberdade de se criar com esse material é uma coisa que é muito engrandece um artista, um artesão, um aluno de escola, porque ele começa a pensar de outras maneiras do que aquilo que tinha uma solução, um fim e um destino. Então, isso faz com que que essas pessoas olhem para aquilo de uma outra maneira, com outras possibilidades, né? E como o Jung disse, tudo que você transforma para fora, você transforma para dentro. Então, isso é a síntese da saúde que tem essa questão da ecologia sustentável e saudável. Tá ótimo, Vera. E é isso, né? A gente perceber que a gente pode transformar, né? Transformar. Sim. E aí, quando a gente transforma um papel rasgado, a gente transforma um pedaço de tecido, a gente transforma uma lembrança difícil, né? Tudo é possível ser transformado, né? Então, quando a gente está aí nesse processo, a gente está transformando. Muito bom. Obrigada, Verinha. Ana Cristina, vou fazer a sua pergunta. Em seu trabalho cotidiano de relações públicas, de um espaço de sustentabilidade, reciclagem e criação artística, você vê mudanças na compreensão do público em geral sobre reuso, restauração, reciclagem? Você percebe isso? Bem, vamos começar. O que é o Relações Públicas, né? O Relações Públicas é um estrategista da comunicação, né? Ele trabalha todas as áreas da comunicação, focando, né, na mediação público-empresa, né, criando uma imagem, reforçando, trabalhando a imagem de uma empresa, né, para que aquilo dali seja muito bem visto e muito bem entendido e muito bem colocado, né? Porque, na verdade, né, como se diz, né, Relações Públicas não é apenas divulgar os feitos de uma empresa, é trabalhar para conscientizá-la de sua responsabilidade para com a sociedade e vice-versa. Então, a gente, dentro desse processo, durante todos esses anos, a gente sempre trabalhou cada viés da empresa com esse foco, porque não é nada fácil você trabalhar com lixo, diante de tudo que já foi dito aqui, não é nada fácil. Quando eu iniciei, décadas atrás, era uma coisa assim, super difícil de se lidar, ao ponto que, por exemplo, uma coisa, o aterro de Gramacho, que era o grande lixão de Gramacho e tal, aquele foi criado em 1978, foi colocado em cima de um manguezal, né, em Caxias, que o manguezal era visto como uma lama, era uma coisa que o pessoal não era o berçário, né, dos nossos filhotinhos, né, da sobrevivência da vida marinha, né, e foi colocado lá. Então, depois daquilo dali, o tempo se passando, resumindo muito rapidamente, foi estudado uma forma de fazer a recuperação daquele grande lixão, transformar em aterro, e a natureza é tão pródiga que, ao fazer o estudo, o próprio manguezal criou uma barreira de defesa que não danificou embaixo. Então, por isso, foi possível fazer a recuperação dali. E você trabalhar a imagem de uma empresa que ficou com essa batata quente na mão, que era um grande lixão, nada fácil. Eu participei dessa. O Mário Moscatelli, biólogo, foi quem refez o manguezal, né, de lá, replantio. A gente, na época, teve que fazer uma cerca
para a Baía de Guanabara não sujar um aterro de lixo, uma coisa assim fora da realidade, é uma coisa assim. Então, a gente, o Relações Públicas, ele tem todo esse trabalho voltado, né, para a imagem da empresa. Então, Coral de Garis, Chegando de Surpresa, Renato Sorriso, isso tudo está dentro da área de Relações Públicas. E a que surgiu um pouco depois, se bem que foi logo nos anos 90, foi a questão da arte ligada aos artistas, que a gente fez uma pesquisa, que trabalhavam com isso, começou com Hélio Peregrino, percussor, e isso é uma coisa que a Vera colocou aí bem colocado, que é você ter um novo olhar sobre o lixo, né? O Sérgio César, arquiteto do papelão, o Christian Perini, assistente do Vic Muniz, Alfredo Borré, artista das tampinhas de metal, o microlixo que a gente trabalha, os quadros feitos de tampinha de metal, uma coisa assim fenomenal. E a tampinha de metal das garrafas é uma coisa que está fora do radar da reciclagem. Ela não entra. Então, você pega um plástico e tal, mas o microlixo não entra. A gente ainda tem essa questão, né? E o destino final do lixo, como se diz, né, uma amiga minha falou, é como receita para emagrecer. Você tem a dieta da sopa, a dieta da proteína, né, a dieta do não sei o quê, mas não existe uma dieta que atenda a todas as pessoas obesas para perder peso. E a questão do lixo é a mesma coisa. Mas, através da arte, né, a importância da arte-terapia, fenomenal, através da arte, você consegue chegar às pessoas, né? E com relação a esse trabalho, o retorno, né, que está aqui na questão colocada, eu já tive, assim, uma menininha que chegou lá com o pai e mostrando lá, levou o pai toda animada lá, e a gente trabalha as escolas do entorno, as escolas municipais, escolas particulares, e ela chegou lá, eu estava no escritório assim, olhei ele chegando, falei, tudo bem, como é que vocês vieram aqui? Ele falou, ela me trouxe aqui, porque ela é da escola Arthur Ramos, e ela veio aqui, fez uma oficina de imã de geladeira com tampinha de metal, e queria que eu conhecesse. Eu falei para ela que quando eu era pequenininho, eu era da Arthur Ramos e eu estive aqui. E eu fiquei muito contente, porque eu falei assim, nossa, já está numa outra geração o Galpão das Artes. Isso para mim foi muito, me trouxe muita alegria. E ele tinha acabado de se formar em Química, o pai dela, novinho, já estava dando aula numa faculdade, professor. E eu falei, que bacana, né, a gente ter esse retorno assim. Então, quer dizer, esse trabalho de relações públicas, que é trabalhar essa imagem da companhia, através do Galpão das Artes, através das artes ali colocadas, dos artistas ali, do clima que a gente cria ali, como a Ângela falou, a Vera falou, que estiveram lá, é uma coisa bem assim... o espaço que ocupa, né? Vamos dizer, o próprio espaço que ele ocupa, que é embaixo de um viaduto, né? O projeto começa pelo espaço que ele ocupa, que é embaixo do viaduto. O que tem embaixo do viaduto? Né? Assaltante, morador de rua, degradação. Então, a gente ocupou. A gente brinca até até quem falou isso foi a gerente que criou o espaço, que o Galpão das Artes é o viaduto mais chique do Rio de Janeiro. Ele ali, né? Então, eu acho que é mais ou menos isso, entendeu? E a gente tem ali, a gente também tem todo um trabalho, né, de trazer beleza para aquilo, né? Porque a gente sabe um preconceito, entre aspas, de uma arte que é feita de um material que era para estar no lixo, né? Então, eu sempre falo com as pessoas que eu recebo lá, a gente não vai no lixo pegar as coisas, a gente não deixa ir para o lixo, né? Antes de se tornar lixo, a gente transforma isso em arte para sensibilizar quanto à redução do lixo de cada um, porque seu lixo, sua responsabilidade. Acho que é mais ou menos isso. Obrigada, Ana. Vera queria falar alguma coisa, levantou a mão, né? Eu quero, um minutinho só. Eu queria aproveitar essa colocação da Ana, desse espaço debaixo do viaduto, que trabalha-se com lixo, e eu te dizer que ali é um lugar de muita honestidade. Ele é muito... O contexto dele é muito o que você falou, né? É um lugar de arte e um lugar de muita criatividade. Então, assim, é o lugar que se realmente acredita no que está se fazendo. Então, vocês estão de parabéns. A gente trabalha isso. Não é uma ideologia colocada em prática, né? Tem um jornalista que fez... Posso falar um segundinho que eu trouxe aqui? Ele fez uma matéria, ele se chama Jornal O Norte Fluminense, é de Bom Jesus de Itabapoana, que é de um pessoal que está lá nessa exposição Rios que correm no Rio. Né? E ele colocou no coração do Rio de Janeiro, ergue-se em 2002, um espaço que respira transformação.
Não é apenas um endereço, é um convite, um lugar onde o que chamamos de lixo encontra novo destino e se reinventa em cor, forma e significado. São mãos que trabalham barro, metal, madeira, papel, restos e sobras, devolvendo-lhes não só beleza, mas também dignidade. O que parecia fim vira começo, o que seria descarte transforma-se em sustento. Uma nova sociedade, uma sociedade que vê naquilo que sobra uma fonte inesgotável de criação. E sonhos, quando divididos, já são realidade em movimento. Resíduos que seriam esquecidos pela pressa da cidade ganham vida outra vida. Um pouquinho, ele tem uma página, ele escreveu, são 2 páginas, que ele colocou essa questão do que a gente fala, passa lá. Ele coloca, e assim o Galpão das Artes permanece, há mais de 2 décadas, como um lugar onde a cidade aprende que até o lixo pode florescer, porque, no fim, arte é isso, transformar o que parecia fim em começo. Mais ou menos isso. Ele colocou bem colocado, a gente tem essa matéria dele, que foi dessa exposição que está lá, aberta de segunda a sexta. O galpão fica na Gávea, né, ali embaixo do viaduto Lagoa Barra. Tá ótimo. Obrigada, Ana. Vou passar agora para a Daina. Daina, como trabalhar com a natureza no contexto da arte-terapia pode colaborar com formas mais sustentáveis de estar no mundo? Então, essa minha fala agora eu quero já começar com exemplos na prática. Quando a gente trabalha com uma materialidade viva, né, isso nos leva a vários locais, né, a várias dimensões. E aí eu quero começar, deixa eu tentar aproximar aqui da câmera. Esse aqui foi um brinco, né? Se fala biojoia, foi um brinco que eu fiz. Nunca tinha pensado em fazer biojoia, até que eu ganhei essa escama de presente de um amigo pescador. É um peixe camurupim, ele trouxe do Piauí para mim, e aqui é uma semente de patuá. Então, eu vim, assim, é o meu objeto de poder. Vim para cá com esse brinco para me sentir mais poderosa, confiante. E, assim, para quais dimensões esse brinco me leva, né? Essa escama me lembra do afeto, do carinho, que só alguém que tem o coração verde pode dar de presente, né? Uma escama para outra pessoa. Me faz pensar na pesca artesanal, de como nós temos que valorizar os pequenos pescadores, né, que vêm sendo prejudicados com essas pescas maiores, né? Me lembra da conservação, me lembra da água, né? Andar como um peixe aqui na orelha me lembra da água que habita em mim também, né? E me faz pensar do como eu posso fazer para poluir menos a água que está fora de mim, que também está dentro de mim. Né? Como eu posso cuidar mais das nossas sementes. Então, assim, trabalhar com a materialidade da natureza, ela vai levar a gente para essas diversas dimensões. E aí eu quero trazer um outro também, que eu sou apaixonada por ele, não sei se dá para ver bem aí. É um quadro. Esse amarelinho aqui da folha foi feito com açafrão, tintura de açafrão. Essa textura foi feita com terra e bicarbonato. E isso que parece um verniz, não é um verniz, é um trabalho de reciclagem que eu faço com isopor. E aqui é uma borboleta, né? Que na verdade não é uma borboleta, são várias folhas e sementes. E que eu catei do lixo, né? Estavam no chão, seriam varridas para um lixo. Assim como essa escama, né? Às vezes elas vão para o lixo. E aí trabalhar com isso faz a gente repensar também o que é lixo. E aí exatamente. Dialoga com tudo isso que a gente está trazendo aqui. O que é lixo, né? O que tem colocado para a gente como lixo. E por que eu trago esse foco também de trabalhar com a natureza, do que utilizar, né, materialidade? Porque na ecopsicologia a gente diz que a natureza é a terapeuta e nós acabamos nos tornando terapeutas. Porque a natureza por si só, assim como a Cris trouxe a questão do manguezal, ela tem uma inteligência nela, ela é viva. Né? E quando a gente trabalha com essa natureza viva fora, a gente se reconecta com a nossa natureza viva interna. Isso reterritorializa a gente, né? Nos devolve a potência
para estar e continuar, né? Esse caminho que é árduo, né? Às vezes a gente parece meio louco falando essas coisas, mas esse trabalho acaba que vai fortalecendo a gente, vai fortalecendo o outro, e é isso, né? Trazendo essas novas formas de se perceber o mundo, porque tudo, né? Quando eu falo trabalhar com a natureza, né? E não utilizar, porque no momento atual tudo é utilitário. A gente vive numa época de utilitarismo em que tudo se torna objeto, inclusive as pessoas, né? Um exemplo é como aumentou o número de tráfico, né? De pessoas, né? Tanto para órgãos, tanto tráfico sexual. Então, assim, a gente está num ápice que tudo virou objeto. Até as pessoas se tornaram objetos. E aí esse trabalhar com a natureza traz a gente para esse lugar de ser um ser vivo coabitando com outros seres vivos, né? Traz eu digo que ela não reduz a arte-terapia, ela amplia tudo que a arte-terapia traz para a gente, né? É isso. Obrigada, Daina. Nossa, eu fiquei encantada com o que você falou, eu estou curiosíssima com esse curso que você está fazendo. Fiquei mesmo, assim, muito encantada. É uma mudança radical. Você precisa ver as coisas que ela faz para decoração de ambientes, né, domésticos com esses materiais, né? Tem isso também. Ela pulou essa parte por descrição, mas ela também tem esse oferecimento, né? Porque é um movimento, né? Quanto mais você percebe que aquela materialidade é viva, mais ela se mostra para você. Então, acredito que todas aqui tenham esse olhar, né, mais sensível, né? Então, você olha para aquilo que seria descartado, opa, peraí, não é bem assim, né? É como se fosse uma espiral. Quanto mais você vai trabalhando, né, com isso, mais sensível vai ficando o seu olhar. E você falando isso, me pensa assim, cuidar da terra, né, do outro e de si, no fundo, é o mesmo movimento, né? É um gesto de amor, de pertencimento, né? De esperança, né? De algo melhor, né? Acontecendo. É muito bacana. Obrigada. Vou passar agora para a Ângela. Então, você sabe que a gente entrou em considerações finais, não é, Betânia? Vamos considerar agora... que essa é a nossa última rodada. Mas aí eu queria contar uma história, né? Antes das considerações finais, eu queria contar uma história. Porque eu acho que quem está acompanhando aqui o processo, sobretudo no relato da Ana, tem uma questão de persistência, né? São muitos anos de trabalho em um mesmo lugar, né? Em uma mesma pessoa, colocando energia ali nas formas possíveis, dando conta dos desafios que se apresentam por muito tempo. E aí ela contou a história lá do lixão, que foi feito em cima do manguezal, e ela citou uma pessoa que eu tenho assim, enorme admiração por ele, que é o Moscatelli, né? O Mauro Moscatelli. Então, a história que eu quero contar é a seguinte, que tem a ver com persistência, né? Na época que eu tinha filho pequeno, só para vocês terem uma ideia que época era essa, o filho tem 37 anos agora. Então, tem muito tempo que o filho era pequeno, né? Eu ia andar num lugar aqui no Rio de Janeiro, que se chama Lagoa Rodrigo de Freitas, e levava criança, cachorro, andar em volta da lagoa, que é um lugar muito interessante. Quando tira fotos aéreas, é um coração, né? O formato da lagoa não é redondo, é o formato de um coração. Só que a lagoa, naquela época, estava bem degradada. E eu acompanhava uma criança que tinha por hábito querer abraçar todas as árvores. São 8 quilômetros. Era assim um pouco desesperador, né? Porque abraça uma árvore, abraça duas, mas todas eram uma situação muito complexa. E aí eu via um mocinho, um jovenzinho, de botas, com um balde,
e umas mudinhas de planta. Eu sempre via. Eu normalmente ia sábado, ia domingo, estava sempre aquele mocinho lá de botas ou galochas, enfim, e um balde e as plantinhas. Quem era o mocinho? O mocinho era o Mauro Moscatelli, plantando muda no manguezal para reconstituir aquele manguezal, muda por muda, 8 quilômetros. Gente, eu estou contando essa história para vocês, estou toda arrepiada aqui, porque ele reconstruiu o manguezal. Agora todo mundo acha bonitinho que tem capivara ali. Ah, mas não foi mágica aquilo, não. Aquilo foi o trabalho de um homem sozinho ali, com aquele balde, com aquelas galochas. E o pior, ele via os lançamentos ilícitos de esgoto, ele botava a boca no trombone para denunciar, ele era jurado de morte, e ele continuava impávido com o balde, com a galocha, plantou 8 quilômetros, e agora está aquela maravilha, aquele manguezal com aquelas árvores. É verdade. Né? Tem pássaros assim enormes que antes não tinha, e as estrelas da festa, que são as capivaras, que nem sei como é que elas foram para lá, e que estão lá também. Mas eu estou trazendo essa história porque existe a necessidade não só de uma proatividade, mas existe a necessidade de uma persistência. Exato. A gente sabe o que é para fazer, mas ninguém disse que vai ser facinho. Ninguém falou que vai ser fácil, nem que vai dar certo da primeira vez. E aí a gente faz, e a gente faz, e a gente faz, e a gente faz. Tá? É isso. Então, Bethânia, vamos lá. Vamos lá, então. Considerações finais, vocês queiram falar alguma coisa? Vera, com você. Vou pegar esse gancho maravilhoso de proatividade e persistência da Ângela, né? A minha mestra, que eu queria deixar para vocês, para nós aqui dessa roda, a mudança do nosso comportamento, não só como terapeutas, mas como seres humanos, como seres que estamos nesse mundo que precisa ter saúde, né? Então, pensar em outras formas de olhar e estar no mundo, seja com o nosso trabalho, seja nas nossas atividades de rotina, de casa, pensando que tanto a arte-terapia como a sustentabilidade trabalham uma ética de cuidado, de respeito, de consciência e responsabilidade. E nós temos que fazer minimamente que isso funcione, né? A gente precisa trabalhar essa relação que é nós conosco, nós com o outro, nós com a natureza, com o planeta. Tudo isso fala do nosso movimento e da importância que nós temos persistência para que as coisas aconteçam. Para finalizar, né, eu queria só que vocês deixar como informação que há de ter uma conexão, uma reconexão equilibrada entre o ser humano e a natureza, e o ecossistema, né? E que a vida mais criativa e mais consciente, ela torna-se mais responsável, sustentável e saudável. Para fechar, eu trouxe uma frase da Clarissa Píncola Estés, desse livro que eu acho maravilhoso, que é Ciranda das Mulheres Sábias, que ela diz que quando uma pessoa vive de verdade, e isso cabe para a Ana Cristina, todos os outros também vivem. Então, isso é o nosso movimento de um pouquinho que você faça, isso reverbera de uma maneira grandiosa e vai contribuir para a nossa vida mais saudável. Obrigadíssimo por estar aqui. Obrigada. Somos uma grande rede, né? É isso. Ana? Bem, agradecer, né, imensamente, né, a Ângela, a Vera, todas vocês que estão aqui, todos que estão aqui, né, porque é um momento muito importante, porque a gente precisa mesmo de união, né, porque com certeza todos que estão aqui, né, estão numa quinta-feira, dedicando uma parte do seu tempo, porque todo mundo aqui tem família, tem amigos, tem afazeres, tem tudo, e está aqui participando, escutando,
né, estando junto aqui, porque isso é muito importante, e essa questão, né, que a Ângela falou, do Moscatelli, que realmente é uma coisa... E a minha questão mesmo, eu tenho certeza, porque foi muita persistência, muitos anos seguidos, isso aí não é da noite para o dia, as coisas, né? A gente tem esse imediatismo, né, de tudo, mas o certo é que a gente tem que persistir mesmo, né? Eu tive um chefe que ele me falava, Ana Cristina, faz com calma porque eu estou com pressa. E aí eu nunca mais esqueci. E aí eu queria, assim, deixar aqui uma mensagem para vocês, que é de um pacifista, da Isako Ikeda, né, que eu guardo isso aqui comigo, carrego comigo, é um lema, né? É que nossos passos de amanhã sejam mais largos que os de hoje. Atuem agora e vivam o presente, com a certeza de que neste exato instante está se erguendo um futuro. Deixem seus méritos gravados na história de suas contínuas vitórias. A dificuldade no momento presente terá a glória em seu futuro. Então, a dificuldade é para a gente crescer, né? E a dificuldade que a gente tem hoje são as relações humanas, não é? Eu acho que é uma grande dificuldade que a gente vive na sociedade moderna. Tanto é que as questões mentais, né, cada dia mais elas se agravam, e as questões e as soluções para essas questões está na arte-terapia, né? Está nesse trabalho maravilhoso que a Ângela teve assim, a dádiva de trazer para o Brasil essa questão e difundir tão magnificamente, né, como ela faz, e que isso, o trabalho dela também não foi diferente de praticamente todo mundo que está aqui unido nesse momento hoje, porque é isso que faz crescer, né? Faz crescer a sociedade, faz crescer o país, faz crescer... Se você começa... você trabalha a paz mundial? Sim, eu luto pela paz mundial. A paz mundial começa dentro da minha casa, começa no meu trabalho, começa na rua, começa no restaurante, né? Respeitando quem atende, respeitando quem abre a porta, respeitando, pedindo por favor, com licença. Então, isso daí a gente já está. Então, se você pregar a paz no seu entorno, onde você está, você já está colaborando para a paz mundial, porque não existe uma utopia de que a paz mundial vai surgir, o mundo inteiro vai estar em paz. Está em paz onde você estiver. Isso aí a gente vai plantando, né? São sementes que a gente planta e no futuro você terá. Que seja, se não for exatamente você vê, mas seus filhos, seus netos, né? A gente leva isso com a gente. E muito obrigada mais uma vez aí a todas vocês, todos vocês, e que a gente possa se encontrar mais vezes, né? Afinar aí nossos encontros, gostaria muito de levar todos vocês ao Galpão. A Ângela está com essa missão aí, da gente montar alguma coisa para levar para lá no ano que vem, vai ser um prazer. E o nosso contato está aí, né? Eu tenho um Instagram, @AnaCrisComunica. @AnaCrisComunica. Entra lá, segue, é aberto, pode botar a mensagem lá se quiser, e a gente se fala. Muito obrigada. Uma boa noite para todos. Nós que agradecemos a sua presença. Obrigada. E agora é você, Daina. Que pena, tá tão maravilhosa, né, essa conversa. Pegando a deixa do que a Ana Cristina trouxe, né, para a gente continuar semeando, né, essas sementes de novas possibilidades de futuro, é preciso esperançar. Como Paulo Freire, né, bem coloca, é preciso agir enquanto espera. E para a gente poder agir enquanto espera, é preciso, né, requer presença, é preciso estar presente de corpo e alma. E quando a gente está presente no agora, a gente se reconecta conosco, né, nos reterritorializamos. E esse reterritorializar envolve devolver a nós mesmos a nossa potência de existir, de estar no mundo. E, né, devolvendo essa potência, eu continuo esperançando, continuo agindo, continuo semeando. E eu quero fazer um convite assim, para todos que estão escutando, né? Porque às vezes nós nos isolamos, né? Vamos fazendo nossas práticas sustentáveis e cada um no seu mundo. E é um convite para a gente se unir mais, né? Observar mais o entorno. E, para isso, eu gostaria de terminar com uma frase de Elan Shapiro, que diz assim: cada vez que aprendemos como nos unir e consertar nossos laços com o nosso pequeno lugar chamado lar,
conectamos nossas almas com os solos que nos sustentam e nutrimos a rede que está curando a terra. Então, assim, procura outros verdinhos, outros corações verdinhos que estão próximos, né? E vamos aumentando essa rede, né? Primeiramente local, como a Cris pontuou, né? A paz começa em nós. E vamos procurar outras pessoas que estão pertinho da gente para ir ampliando essa rede, né? Para criarmos um ambiente que se sustente, porque às vezes é difícil e não dá para se sustentar sozinho. Então, é muito importante a gente ir tecendo as nossas redes de apoio, né? Dessa forma. Quem gostou da minha fala, quiser acompanhar um pouquinho mais do meu trabalho, tem um Instagram que eu divulgo bastante isso, que é @Jardim em Movimento. Vai ser um prazer ter vocês lá e quero agradecer a cada um aqui pela partilha e a cada um que vier escutar por podermos estar partilhando, né, esse tempo, espaço e casa. Gratidão de estar aqui com vocês. Obrigada, Daina, obrigada a quem está nos vendo aqui, né, assistindo. E eu termino aqui, vou deixar uma frasezinha também do Rubem Alves, que fala de cuidar. Cuidar é mais que um ato, é uma atitude. Portanto, abrange mais que um momento de atenção. Representa uma atitude de ocupação, preocupação, de responsabilidade e de envolvimento afetivo com o outro. E isso também se relaciona ao nosso planeta, né? Muito obrigada. Vou passar agora para a Ângela. Bom, eu acho que a gente precisa agradecer, né, as convidadas que vieram de coração aberto para compartilhar suas verdades, né? As pessoas que estão aqui participando, porque ajudaram a fechar essa egrégora, que daqui a pouco nós vamos desmanchar, e eu, assim, não posso deixar de compartilhar com vocês uma questão que está me chamando a atenção, não sei se vocês repararam, mas eu acho que é bom a gente reparar. Isto aqui é uma roda de mulheres, vocês viram? Acho que a gente tem coisas para pensar, não é mesmo? Eu até vi, no momento, um massoterapeuta passou por aqui, mas ele saiu rapidamente, não sei se ele caiu ou se ele desistiu, mas eu acho que é uma coisa da gente prestar atenção. Para mim, me causa assim, um certo assombro. Não é assim uma coisa que eu diga, puxa, gente, só tem nós, as mulheres. Acho que tem alguma coisa para a gente pensar juntas aí. Muito obrigada a todos, uma boa noite, né? Nos vemos por aí.